programa Palavras Cruzadas. Nós estamos aqui para poder tecermos alguns comentários acerca da Palavra de Deus. Já estamos muito avançados no nosso guia de estudos. Temos hoje o privilégio e a oportunidade de falarmos um pouco mais sobre a lição 9, uma lição que tem como tema serviço na Igreja do Novo Testamento. Vamos ver que tipo de serviços é que foram feitos ou prestados na igreja daquela época, o que é que nós precisamos de aprender e implementar para os nossos tempos. Eu não estarei sozinho, como já deram conta, estou mais de uma vez acompanhado do meu amigo Beneco, que nos vai então ajudar a entendermos os motivos e a razão de estarmos aqui para falarmos de um tema tão abrangente como este. Então, Beneco, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Cláudio. Prazer todo nosso e agradecemos a Deus estarmos na presença dele e nos ter conduzido com vida e saúde para estarmos nesse rico programa, Palavras Cruzadas da Igreja do Barreiro. Esperamos que o Espírito Santo nos conduza e saiamos cheios dele e com vontade de servir, né? Porque é isso que Deus espera de mim, do irmão Durão e de nossos queridos irmãos que nos assistem. Exato. E entrando já para o estudo da nossa lição, nós poderíamos ver que aqui a lição chama-nos a atenção sobre a grande comissão, onde nós conseguimos entender que o que Jesus pretendia era que os discípulos fizessem outros discípulos. Com certeza. Não é? Com certeza. E, de certa maneira, nós só conseguiremos fazer outros discípulos não por nós mesmos, mas tivermos, tal como os apóstolos tiveram, o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Com certeza. E isso chama a atenção aquilo que o povo de Israel viveu e passou na altura em que Moisés desceu do monte. Moisés dizia: eu trouxe instruções de Deus para que andemos nos seus caminhos. Eles disseram: tudo o que o Senhor te disse, vamos fazer. Êxodo 24, verso 3. Em vez de dizerem, no poder de Deus, tudo o que Ele te disse, vamos fazer. Então, só com a nossa própria força, com a nossa própria inclinação, não conseguiremos andar nos caminhos do Senhor, nem conseguiremos fazer outros discípulos. Também dizer que aqui perguntas que não se calam. Será que nós gostamos mesmo de Jesus? E se gostamos, é porque Ele é ou por aquilo que Ele nos manda? Essa é a grande questão, porque ou seja, não se gosta de alguém do qual nós não conhecemos. Com certeza. Para amarmos, para gostarmos de alguém, nós precisamos de conhecer. Exato. E o conhecer é passar tempo, ou como dizem os outros, é gastar tempo com a pessoa. Com certeza. Precisamos de estar, falar, conversar, para podermos entender e compreender quem realmente é essa pessoa. Com certeza. E tal como nos nossos relacionamentos, não é, interpessoais, com Cristo ou com Jesus, passa-se o mesmo. Agora, Jesus já não está conosco fisicamente, mas como é que nós podemos passar tempo com Ele a fim de o conhecer? Por intermédio da Santa Bíblia. Exatamente. Por intermédio da oração. Exatamente. Isso vai impulsionar que eu tenha coisas a falar de Jesus a outras pessoas, que nós chamamos de testemunho. Com certeza. Com certeza. E depois, nessa questão de fazer discípulos, amigos, é importante nós dizermos que não é só fazer discípulos, nós temos que ensinar as pessoas. Exato. Foi o que Jesus pediu. Nós temos que ensinar as pessoas. Com certeza. As pessoas têm que saber porque que estão a abraçar o cristianismo. E dizer que para recebermos o Espírito Santo, há dois requisitos como cristão que devemos viver, que são amparar os necessitados de todos os tipos e nos mantermos fiéis aos ensinamentos da Bíblia. Com estes requisitos, aí sim, estaremos em condições de receber o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, estaremos em condições
de servir, porque tem-se dito que quem não vive para servir, não serve para viver. No tempo da igreja do Novo Testamento, já haviam muitos órfãos, muitos necessitados. Pior mais agora no nosso tempo. Porque quanto mais à frente, quanto mais o mundo evolui, Avança, exato. mais dificuldade o ser humano tem. Portanto, mais desfavorecido Os se cria. recursos vão sendo cada vez mais escassos. E mais desfavorecidos a própria sociedade secularizada vai criando. Por isso é que Jesus, a palavra de Deus em São Tiago 1,27, aqui, né, o apóstolo São Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, foi enfático, foi incisivo, disse que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está no seguinte: é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Só por essa condição, com estes requisitos, nós conseguimos viver uma religião pura. Por não nos guardarmos da corrupção do mundo, por isso que nós não vivemos uma religião pura. Infelizmente dizer isso. É verdade. Porque passando para a lição de domingo, um novo tipo de comunidade, nós aqui conseguimos ver que a Igreja de Cristo foi se organizando visando o cumprimento da sua missão. Exato. Ou seja, que é evangelizar o mundo. E às vezes fico a pensar como é que nós, como igreja e como indivíduos, temos estado a levar esta grande comissão para a nossa vida pessoal. Sim. E para a vida coletiva da igreja. Ou seja, nós só vivemos enquanto cristãos para testemunharmos. Exatamente. E se nós não estivermos a fazer isso, então eu não sei o que é que nós estamos aqui a fazer. É aquilo que eu dizia há pouco. Se eu não vivo para servir, então não sirvo para viver. E a nova comunidade de fé da Igreja do Novo Testamento levou tão a sério, porque era uma igreja nascente, depois da ascensão de Cristo, levou tão a sério os escritos dos profetas, enfim, os escritos hebraicos, que Jesus lhe deixou como guia para que ele seguisse. E mais, essa nova comissão, dizer também, que se faz menção até na lição de domingo, não era algo novo que eles deviam fazer, era a continuidade daquilo que Cristo já fez e que eles mesmos foram seguindo como discípulos e depois passaram para apóstolos, mas que durante o tempo que viveram com Cristo, eles não conseguiram, não faziam, não entenderam e não fizeram. Exato. Só com a exceção de Cristo é que eles, né? E sabemos no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, passaram a fazer, ou seja, passaram a exercer verdadeiramente a grande comissão. Sim, porque repare, depois de terem recebido o Espírito Santo, os apóstolos que pertenciam à nova comunidade de fé começaram a curar, a transformar a vida das pessoas. É verdade. E até a ressuscitar os mortos. É verdade, é verdade. Grande poder. É isso, as pessoas, ou seja, Deus não usa os milagres assim, por acaso. Exato. Os milagres são um recurso que a divindade utiliza por causa dos incrédulos. Exatamente, para transformar a vida de outros. Por causa da incredulidade do povo a quem nós vamos levar a mensagem. Com certeza, com certeza. Aquele milagre tem por finalidade tocar a vida daqueles que assistem. Exatamente. Essa é a finalidade. Eles ressuscitavam até os mortos. Coisa que Cristo fazia. Então, e nós, hoje? Por que não fizemos isso? Por que isso não acontece na minha vida e na vida dos irmãos? E na vida da igreja. Sim, e dizer também que nesse novo tipo de comunidade, a igreja entendeu que as dificuldades aumentavam, porque os crentes, o número de crentes aumentava e era necessário distribuir-se as tarefas. Sim. Elegeram 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, pessoas piedosas, temente a Deus, onde se inclui o Estevão. E quer os diáconos como os líderes da igreja, outros líderes da igreja, seguiam a risco os princípios imutáveis
inegociáveis de Deus em Jesus Cristo, nomeadamente 2 deles, a piedade e a justiça. Exato. Que é a grande recomendação que Jesus deixou. E repare, Exato. aqui 2 aspectos que nós precisamos de entender. Houve reclamação das viúvas, Óbvio, exatamente. da parte dos gentios, Dos gentios, sim. não é? Exatamente. E vê, os apóstolos, para não comprometer a grande comissão, decidiram que a solução tinha que partir no meio dos próprios gentios. Exatamente, exatamente. Porque se nomeassem judeus, o problema Iria continuar. Exatamente. Isso, Foi aqui uma solução sábia. a sabedoria. Exatamente. E depois, aprofundando um pouco o estudo, nós conseguimos perceber que, na realidade, se calhar foi um falso problema que foi levantado. Sim, né, provavelmente terá sido um falso Talvez. problema. Exatamente. Falso Exatamente. problema, mas pronto, sabiamente Deus interveio Sim. e houve uma solução divina para um problema que os humanos criaram. Exatamente. Uma solução aceitável para É aquele verdade. momento. Exatamente. Então, eu penso que estamos em condições de falar sobre o ministério e o testemunho. Lá está o testemunho Exatamente. de Dorcas. Uhum. Irmãos, reparem, eu a estudar esta lição fiquei com a ideia do seguinte: imagine, se eu morresse agora, o que é que as pessoas haviam de dizer? Digo isso por causa do que aconteceu a Tabita, Sim, ou Dorcas. exatamente. Ela, quando morreu, os vizinhos, amigos, parentes, todo mundo lamentou. Sim, pranteou mesmo. Ficaram. Sim. Tiveram que, eu ia dizer ligar, mas eles tiveram que comunicar a Pedro. Exatamente. Para que viesse urgentemente. Ele era de Jope. Exatamente. Eu imagino, quer dizer, que se nós morrermos agora, amigos, vocês que estão ali em casa, no serviço, no carro, na universidade, a minha pergunta é: se você morresse agora, o que é que as pessoas que te conhecem diriam? O que é que elas diriam? Que você foi uma boa pessoa, você ajudou. O que é que as pessoas dirão depois de nós morrermos? Pois, dizer que morte é sempre morte, é a pior inimiga que nós temos, mas ela É real. é real. E essa boa pessoa, aos olhos de Deus, que até foi também apelidada, podemos assim dizer, de discípula, né? Embora não terá andado com Jesus, mas pelo que ela fazia, pelo seu ministério e testemunho, esse nome lhe encaixou muito bem, porque ela realmente vivia para servir. É verdade. Deixou saudades naquele meio tempo em que ela Sim. perdeu a vida, porque oferecia roupas. Portanto, ele se dedicava... Fazia comida. Exatamente, se dedicava para os outros. A quem eu sirvo? Eu sirvo mesmo? Será que a igreja do Barreiro, se por alguma situação qualquer deixar de existir aqui fisicamente, os vizinhos vão ter boas recordações da nossa igreja? Vão falar alguma coisa da nossa igreja? Essa é uma pergunta que fica no ar. Se eu morrer, como disse o irmão Durão, os meus vizinhos falarão de mim como quem foi? Para Dorcas, houve um pranto. É verdade. Vizinhos, amigos, pessoas da comunidade e pessoas distantes. O testemunho foi muito Foi distante. longe, é verdade. E é assim a vida. Pedro efetuou ali um milagre, trazendo Dorcas, né, ou Tabita, de volta à vida. Deus seja louvado. Isso nos mostra que aqueles que fizerem o bem, visitando os doentes nos hospitais, ajudando os necessitados, os órfãos e todas aquelas pessoas carenciadas, Deus, mesmo que elas morram, Deus, naquele dia, naquela manhã gloriosa, há de trazer essas pessoas de volta à vida. Amém. Deus seja Essa louvado. é a esperança que a palavra de Deus nos dá. É um grande conforto. E é a certeza e o conforto que nós gostaríamos de partilhar com os nossos amigos que nos assistem. Amém. Amém. Então nós vamos fazer aqui um curto intervalo, uma breve pausa, para ouvirmos uma música que é uma gentileza da Igreja de Avintes,
do programa Sexta Noite, Pois, para embelezarmos ainda mais o nosso programa. com certeza. No momento em que eu clamei, Senhor, tu me ouviste, eu sei. Alento e força deste à minha vida. Toda a terra, ó Senhor, se curva em honra e louvor a ti. E ao ver o teu poder, soberano é o Criador, excelso Deus de glória e luz, mas que atenta ao homem mais humilde. Estende a mão para me salvar, e se difícil o caminho eu sei, Ele vai me amparar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração te louvarei. O teu amor é para sempre, eu louvarei. A tua presença inclino o rosto e louvarei. Teu nome eternamente louvarei. No momento em que eu clamei, Senhor, tu me ouviste, eu sei. Alento e força deste à minha vida. Toda a terra, ó Senhor, se curva em honra e louvor a ti. E ao ver o teu poder, soberano é o Criador, excelso Deus de glória e luz, mas que atenta ao homem mais humilde. Estende a mão para me salvar, e se difícil o caminho eu sei, Ele vai me amparar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração te louvarei. Do teu amor é para sempre, eu louvarei. Em tua presença inclino o rosto e louvarei. Teu nome eternamente louvarei. Só tu és santo e justo por eu teu falar. És Deus eterno que se entrega para salvar. Teu poder é infinito, grande é o teu perdão. Digno és de minha adoração, eu te louvarei. Senhor, de todo o coração te louvarei. O teu amor é para sempre, eu louvarei. Em tua presença inclino o rosto e louvarei. Teu nome eternamente Sejam todos bem-vindos, depois de termos feito uma breve pausa para ouvirmos então uma melodia muito especial. Com Espero certeza. que tenha sido do vosso inteiro agrado. Vamos então dar continuidade aqui à Pois. nossa abordagem. Uhum. Agora, com lição de terça-feira, dar como forma de partilhar. Aqui dizer que, e eu até gostaria de começar com uma pergunta: será que os problemas de relacionamentos entre judeus e gentios ficaram no passado? Hoje temos uma igreja multicultural, pessoas de várias origens. Será que esses problemas não continuam? Ou seja, não tem um outro, ou um desenvolvimento maior do que do passado, em que Paulo chamava a atenção assim? Vocês até podem discutir sobre gentios e não gentios. Sabemos que Paulo foi um dos grandes apóstolos de Jesus para os Sim. gentios. Vocês até podem
estar aqui entre gentios, não gentios, judeus, não judeus. Mas uma coisa eu vos chamo a atenção. Não se esqueçam dos pobres no vosso meio. É verdade. Ou do vosso meio. E Jesus fazia o sempre, mesmo. exatamente, lembre-se sempre dos pobres. Foi a chamada de atenção que Paulo passou aqui, dar como uma forma de paridade, também dizer que o nosso foco, queridos irmãos, caros amigos, é quebrar as dificuldades, fazer justiça, ser generoso e as nossas ofertas, antes de serem trazidas no templo do Senhor, devem ser planeadas e bem pensadas. Porque Paulo, ao dizer que lembrem-se que no vosso meio tem pobres, ele estava a passar para os líderes da altura e o povo em geral, sobretudo os judeus que faziam essa tal distinção, de que, e vamos ver um pouco mais à frente, deve-se viver o princípio da inclusão entre fiéis ou cristãos, aqueles que realmente querem seguir a Cristo e que querem fazer parte da grande comissão que Cristo deixou aos apóstolos e se estende para nós e para Porque, meu todos os irmão, seguidores de Cristo. essa inclusão é a graça. Exato. A graça de Deus é para os excluídos. Com certeza, com certeza. A graça de Deus, a graça de Jesus é inclusiva. É para aqueles que são marginalizados pela sociedade. Exato. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, ao fazer ou emitir uma saudação no seu tempo, ele dizia duas palavras: graça E paz. e paz. Graça para os gentios e paz para os judeus. Shalom. Exatamente. E cada um se revia nisso. Nessas palavras. Paulo nessas duas não palavras. utilizava essas palavras por acaso. Exatamente. Era também uma forma de inclusão entre o povo. Uhum. Graça e paz. Aqueles que receberem a graça têm condições de viver em paz com seu irmão. Amém. Mas quem não receber a graça não tem paz no É coração. verdade, é verdade. E é isso que nós precisamos de entender. Por mais problemas que existam, nós precisamos de ter paz. Por isso é que Jesus disse: a minha paz vos dou. Sim. Não é? Não como o mundo a dá. Está a ver? É verdade. Então, o ser humano precisa de paz. Nós constantemente vivemos em conflitos. É verdade. Conflitos na família, conflitos no trabalho. Você já Até repararam na igreja. que a nossa vida é uma vida de conflitos? Sim, é verdade. Mas Não. não é isso que o cristianismo nos ensina. Com certeza, não é. Não é. Ok. Dizer que se não ver o espírito da irmandade, se não se viver o cristianismo na prática, vamos ver na lição seguinte, dificilmente haverá o tal, dificilmente se seguirá o princípio da inclusão, porque É verdade. estaremos aqui, norte, sul, oeste, aqui e dali, e não é isso, porque nós até temos estado a comentar entre amigos, enfim, é que seria bom se refletisse, nós somos filhos de Adão e Eva, e depois do dilúvio de Noé. Mas tantas e tantas diferenças entre os humanos que não lembra nada, é verdade. E uma questão prévia só para dizer que o mundo hoje vive de doações. Pois. Um Estado empresta ao outro para suprir o problema dos mais carenciados. Exatamente. Mesmo já nos tempos mais primitivos, a sociedade sempre viveu assim. De doações, sim. Ou seja, receber de uns Para dar para aos ajudar a todos. Exatamente. Tá vendo? Sim, porque isso faz lembrar, né? Eu devo servir porque há quem também me serve. E nisso não existe o princípio que eu sou pobre demais, que nada tenho para oferecer. Não. Às vezes pode ser uma palavra de conforto, Sim, porque às vezes um abraço, um gesto simples. oração. Uma a oração. pode Sim. fazer toda a diferença na vida do outro. Meus amigos, já imaginaram alguém chegar e dizer: eu estou a orar por si, É um conforto, é um eu bálsamo. estou a orar pela tua família. É um conforto, Quer dizer, É então verdade. é isso que nós como cristãos precisamos fazer. com certeza. Eu penso que podemos avançar para a lição de Sim, quarta-feira. sim, de quarta-feira. A lição de quarta-feira
traz o subtema o guia de Paulo para viver e amar bem. Eu aqui gostaria de abrir mesmo a Bíblia. O que é que Paulo nos quer dizer? Qual é esse guia, Paulo? Em Romanos, a carta de São Paulo aos Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Se não tivermos o nosso corpo, ou a nossa vida, o nosso ser, né, irrepreensível, nós não vamos agradar a Deus. Portanto, com estes requisitos de Romanos 1 e 2, estaremos em condições de amar, de viver e amar bem. Ou seja, nós, quando tivermos que dar algo a alguém, temos que amar esse ato. Portanto, não é dar só para, com uma intenção maléfica que eu tenho, e não é isso que realmente, portanto, o que eu estou a fazer não corresponde com as reais intenções do meu coração. Portanto, nós temos que viver e amar o bem. Portanto, fazer o bem tem que ser vivido e amado. É isso que Paulo chama a atenção, com base nesse capítulo não é fácil. Não é, claro que mas não é. É o que a palavra de Deus nos pede. Sim. Mas eu gostaria também de levar o pensamento, quer do Beneneco, como daqueles que nos vêm em casa, no escritório, na universidade, em qualquer lugar deste Portugal ou deste mundo imenso, do seguinte: nesta lição de quarta-feira, há também o princípio de pagarmos o mal com o bem. A injustiça que os outros nos fizerem, por isso é que Jesus foi buscar o Sermão da Montanha, que é o sermão mais longo que Jesus alguma vez fez, Mateus 5, 6 e 7, Exato. que se alguém estiver a ser injusto comigo, eu não posso pagar Pela mesma pela moeda. mesma moeda. Eu preciso de utilizar bondade, porque fazendo isso, estou a expor o mal que esta pessoa me faz. Com certeza. Faz sentido aos olhos humanos? Não faz. Claro que É não. muito difícil. É mais fácil eu responder da mesma moeda. Exatamente. Mas Cristo diz: não, vocês precisam de demonstrar bondade para quem é mau convosco, justiça para quem é injusto convosco. É verdade. E dizer ainda que fazer o bem quando alguém nos faz o mal é difícil aos olhos humanos, mas com Deus é possível. E também ainda acrescentar que Paulo aqui, falando dos necessitados, aqui o guia de Paulo, às vezes ficamos com a impressão de que só são aqueles, vamos ver, tão coitados que a gente encontra na rua, mas a tipologia de necessitados aqui é variável. É que nós gostaríamos de descrever tanto aos pobres, tem os desempregados, tem os estrangeiros, tem aqueles que só precisam de atravessar a rua, alguém que está cansado, traz o bebê ao carrinho de mão e precisa subir as escadas. A tipologia de necessidade é variável. Aqueles que têm um problema, deixou agora um emprego, enfim, ou problemas com o casamento, com os filhos. Há vários tipos de necessidade. Sobre todas essas tipologias, Paulo diz: fazer o bem, mesmo para aquelas pessoas que vos fazem o mal. Sim. E falando nisso, nós podemos incluir aqui pessoas abastadas, mas que vivam problemas sociais muito graves. Com certeza. Por exemplo, que tenham um filho que esteja envolvido em alguma dependência química. É verdade. Essa pessoa precisa de auxílio, precisa de apoio. Vamos deixar essa pessoa assim? Não. Não, temos que apoiar, temos que ajudar, temos que fazer alguma coisa. Pessoas com dinheiro, bom Mas não são- emprego, mas não são- bem-sucedidos, Sim, mas não mas têm são paz. infelizes no casamento. É verdade, Então, vamos abandonar essas pessoas? Não, é verdade. porque
a sociedade em que vivemos apresenta vários tipos de necessitados. Vários. E é isso que nós precisamos ter, porque eu começo a entender que, como cristãos, nós não precisamos de olhar apenas, nós temos que ver. Com certeza. Há muitas coisas que nós só estamos a olhar, mas nós precisamos de ver. Exatamente. É isso que Cristo fazia. Nos evangelhos diz que, e vendo-a, teve Sim, compaixão. moveu-se de grande compaixão. Porque viu. E tendo visto, nós precisamos de ver, Sim. não é só olhar. Exatamente. Para que a mesma compaixão que Cristo teve exista também no nosso coração. Exatamente. Bom, já vamos praticamente no fim. Sim. Lição de quinta-feira. Tiago, o justo. Aqui, assim muito rapidamente, os autores dizem que provavelmente esse terá sido mesmo o irmão de Jesus. Sim. Embora ele, na sua carta, diz que aqui, né, como dizer, um bom princípio, é importante que ele cresça para que eu diminua, né? Ele não disse Tiago, irmão de Jesus, mas servo de Jesus, né? Se Sim. como lá no livro de Tiago, ele Aham. começa assim, Tiago, servo de Jesus, né? Mas ele diz aqui, o que ressalta aqui nessa lição aqui, diz que quando fores visitar alguém, quando saberes da necessidade de alguém, não fiques apenas em lamentações. Portanto, não basta dizer, pronto, perdeste alguém, perdeu o pai, perdeu a mãe, tens essa dificuldade, Deus vai abençoar e estás a ir embora. Não é só isso. Para além das palavras, é claro que as orações são boas. As palavras de conforto, sim, são boas, mas a depender da necessidade da pessoa, você tem que ir um pouco mais, tem que ir mais além. É verdade. Sim, portanto, suponhamos, vai visitar alguém que está mesmo a passar fome. Chegar lá, pronto, uma oração. E você já sabia isso a priori. Para além da oração, deixar alguma coisa. Portanto, temos que visitar, temos que, né, suprir a necessidade dos outros em função da tipologia da necessidade que, né, que a pessoa estiver a passar. Tá? Não bastam boas intenções, boas palavras sentimentais, mas ele passa para nós e passou para os outros no passado que a piedade deve ser prática. Eu pessoalmente vivo isso muitas vezes. As pessoas olham para mim, vão sabendo da minha dificuldade e me apoiam na prática. Se não fosse isso, não sei o que seria, tanto queridos irmãos e amigos. É verdade que o Senhor nos ajude a sermos honestos naquilo que nós acreditamos e que, porque aqui diz que devemos ter cuidado, é algo que eu retirei também da lição de quinta-feira. Devemos ter cuidado, irmãos, porque não são poucas vezes que, em nome de algo bom, recorremos em atos desonestos. Então, que aos poucos esses atos acabam sendo racionalizados e se justificam aos olhos de quem pratica e de quem é beneficiado. Exatamente. E a corrupção se instala. Seja para salvar pessoas, seja para fazer o bem e para construir algo positivo, jamais se pode recorrer à desonestidade. É pecado. Muitos assim podem ser beneficiados, mas quem agiu por essa via perde a vida eterna. Infelizmente. A verdade e a retidão sempre. Assim agia Jesus. Amém. Porque essa é uma questão séria. Que muitas vezes estamos a recorrer a atos ilícitos para podermos beneficiar outras pessoas. Deus não aceita isso porque Deus conhece tudo e conhece o nosso coração. Verdade. Para terminar, dizer que a liberdade em Cristo produz a santificação e uma vida em conformidade com o Espírito Santo. Aos olhos e apreciação humanas é loucura, mas para Deus é garantia de vida eterna. Amém. Um cristão deve mesmo viver na contramão do mundo, porque assim diz o Senhor. E em jeito de conclusão eu diria que
os primeiros cristãos atuavam em duas frentes: fidelidade a Deus e serviço aos necessitados, ou quem necessitava de alguma ajuda. Assim, eles se tornaram úteis à sociedade e a sua mensagem de salvação foi bem aceita. É preciso salvar as pessoas das suas necessidades seculares para salvá-las das necessidades espirituais. Amém. Amém. Que Deus, que é bom, abra a nossa visão para que não olhemos apenas, mas que consigamos ver o problema real que as pessoas têm à nossa frente. Amém. Seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém. Marcamos encontro numa próxima oportunidade e fiquem todos com Deus. Deus seja louvado. Amém.